Vou te falar de tempo hoje, mas de um jeito diferente. Para você discernir o tempo. Você ter tempo, eu gosto de dar um subtema que diga tempo com significado. Pastor Gibelli vai estar lendo em Efésios capítulo 5, versículos 14 a 16. Fala-se de remir esse tempo. Efésios 5, capítulo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Todo mundo diga remindo o tempo. Como andamos? Queridos, um agricultor, ele não pode chegar e dizer, já que vou viajar agora, eu vou colher já o fruto da terra então antecipadamente, que eu tenho que viajar. Ele não pode fazer isso. Ele é obrigado, ele não tem escolha. Ele é obrigado a se submeter ao tempo da colheita dele naquela terra que ele plantou. Ele também não pode dizer, não, quer saber, deixa para lá, vou viajar, quando eu voltar, eu cuido. Também não pode fazer isso. Porque o fruto vai passar do tempo e vai cair no chão de tanta maturidade, vai se perder. Muitas vezes nós não temos o discernimento suficiente a respeito do tempo, queridos. O que eu mais acho interessante, o que mais me dá segurança, é que até quando Deus na Bíblia avisava de tempos de fome, de dificuldade, você no mínimo o que via ali era a provisão. Tempo de fome profetizado por Elias, mas Elias tem a comida. Os profetas têm uma provisão lá, de guerra, de fome, mas tem. Viúva de Sarepta. Você vai pegando a Bíblia, você vai vendo a manutenção de Deus em tempos não favoráveis. Você nunca vai ver Deus deixando os seus verdadeiros ungidos, compromissados com Ele, à mercê do tempo ruim. Por isso que tempo ruim não assusta o crente. Perturba, irrita, mas não assusta. Porque no fundo nós sabemos o que lá na frente o nosso Deus vai fazer. Agora, amados, numa ótica muito diferente, eu quero mostrar para vocês a forma como Deus na Bíblia nos choca para a gente observar o tempo. Querem saber de uma coisa? O maior pavor do desgraçado do diabo que está preso há 2018 anos lá embaixo, o maior pavor dele é que você discirna e descubra de verdade o tempo que você está vivendo com Deus. É o maior pavor dele. O maior medo dos demônios que querem destruir a tua vida é que você venha a se alocar perfeitamente no tempo que Deus tem para você. Vou te dar um exemplo bem, não poderia usar o termo chulo, mas bem corriqueiro, que eu experimentei na minha vida. A tua pastora é de testemunha. Uns 20 dias atrás eu estava orando de madrugada. Eu falei, Senhor, estou cansado. Não fisicamente está tudo bem, tudo vai bem, mas cerebralmente, pensamentos e tal, estou cansado, estou precisando de um descanso. E eu falei para ele, olha, bem que podia aí surgir uma viagem para o Líbano de grátis para o profeta, porque a passagem aérea é um inferno, é uma outra guerra espiritual. Aí, nossa, entrou um vendaval, um furacão, e tudo começou a se ajustar para eu viajar, mas eu não manipulei nada. E vieram milhas e a própria empresa que por causa dessa Copa que não dá, coisa que nos dá para mim, para a pastora, como líderes de uma agência, não dá nessa fase. E eu falando sempre, eu não vou pagar nunca preço cheio de uma passagem aérea dessa, que não faz sentido. Nossa, todas as portas abriram. Daqui a pouco está faltando dizer, toma de graça mesmo. Mas tudo ficou pronto, então eu vou viajar lá, que bom, pelo menos o Líbano nunca vai fazer mal para ninguém. Mas eu estou orando, eu discerni. Você vê, o tempo permissivo, o tempo assim que rodeia, pode viajar, descansar. Mas no fundo eu tive um discernimento. Não é hora. Ainda não. Não me pergunte se daqui a um mês muda, mas hoje não é hora. Me veio assim.
falei para a tua pastora que ela é uma mulher espiritual. Mesmo me dando de presente, eu não quero. Eu vou orar ainda de madrugada. Aí hoje já, de madrugada, já estava mandando um WhatsApp para ela. Ó, quando você acordar, mulher, não me perturbe. Mas já saiba que eu não vou, cancela tudo, mesmo que tenha de presente, eu não quero. Uma delicadeza, um amor, um afeto, um romantismo no lar. Então, mas hoje não é aula sobre casamento, hoje é sobre tempo. Então não está valendo a sua colocação. E aí, o diabo tem pavor disso aí. O diabo tem medo que você descubra exatamente o momento que você está vivendo com Deus. O diabo tem medo disso. Vou te mostrar, vamos ter vários personagens hoje, no mínimo 5, mas vamos começar nos primeiros 2, que eram os maiores homens de Deus de todo o Velho Testamento. Um inaugurou, um fechou. Moisés e João Batista. Se eu te pego esses 2 aqui, é porque o resto se submete à mesma regra. Os 2 quiseram ligar o tempo deles com Deus pelo tempo dos outros. Não fluiu e tiveram perdas. Você tem o quadro de Moisés em Números capítulo 11, versículos 14 a 17. Leia. Números capítulo 11, a partir do verso 14. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha misericórdia, a minha miséria. 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga. Então isso aconteceu, e Moisés juntou os 70, no versículo 24 e 25, temos um porém, não fluiu, não aconteceu, não deu fruto, e ainda vazamos uma unção poderosa no nada. Perdemos uma unção sobre Moisés no nada. Leia. E sobre eles, e contigo levarão a carga. Não, leia 24 e 25. 24 a 25. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos 25. anciãos. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Grande perda. A unção de Moisés não se comprava por dinheiro. Ela abria, fechava céu e mar vermelho. E você acaba encurralando Deus. Moisés encurralou Deus, porque o diálogo não foi: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. O Senhor não leve muito em consideração. O Senhor está vendo que estou irritado mesmo. Não. As palavras foram: ou me mata ou faz como eu estou pedindo. Moisés não entendeu que o tempo dele com Deus naquela hora era ele sozinho ainda guiando aquele povo. Deus sabia que aquele povo ainda não estava pronto, não tinha ninguém pronto para carregar a unção de Moisés, nem o próprio Josué ainda. Moisés quis ligar o tempo do povo com o tempo dele, quis transportar o tempo dele para o povo. Houve uma grande perda, porque você unge pessoas a quem Deus não ungiu, você transfere a unção tua para pessoas que Deus não aprovou. Qual vai ser o problema depois? Eles vão dar muito trabalho, e esses caras deram trabalho. E o Senhor Jesus, se referindo a estes 70, ele diz: Pai, eu te louvo, em Lucas 10. O Senhor rejeitou aqueles 70, não deixou eles nem chegar no monte para experimentar a tua glória, mas ainda aprovou esses que eu aqui estou ungindo. Queridos, o Senhor Jesus não fechou a questão, ele deu um jeito de dizer: ali foi uma grande perda. Porque o homem de Deus, o maior homem de Deus do Velho Testamento, que inaugurou o Velho Testamento oficialmente, Moisés, a quem Jesus diz: Moisés quem vos deu o pão. Queridos, este homem, ele mesmo foi enganado no tempo, quando quis ligar o tempo aos outros. Queridos,
Vocês não podem ligar o tempo que vocês estão vivendo a ninguém que está à sua direita e à esquerda. E há coisas que às vezes vocês têm o sentimento de Moisés. E vocês dizem: Deus, até quando eu vou levar o fardo da família inteira sozinho, sozinha? Até quando eu que vou alimentar este lar? Até quando o Senhor não vai fazer alguma coisa? Satanás vai querer empurrar vocês a transferir responsabilidades a pessoas que Deus ainda não habilitou. O diabo vai dar um jeito que você entregue a lojinha na mão de não sei quem. O diabo vai dar um jeito de você se ancorar em cana quebrada, como já falamos 2 terças atrás. Tomem cuidado, amados. Existe um tempo de Deus que para Moisés no momento era: você sozinho leve a carga. Não se estresse a ponto de me obrigar a fazer o que eu não quero. E reparamos que houve perdas, porque houve um cenário muito glorioso para terminar no lixão, para terminar rejeitado por Deus. Isso aqui não é uma coisa normal. Você está vendo uma nação de quase 4 milhões de almas. Há quem diga que deveriam ser 2. Não, eu fiz uma matemática precisa. Passam de 4 milhões de almas que acompanham Moisés, contando filhos e escravos, filhos e gente de outros povos. Queridos, quase 4 milhões de almas assistindo um cenário, porque esses que vão ser ungidos, a glória de Deus vai descer, vão nos chefiar, vão passar a ser os nossos líderes, pastores. Tudo que fizermos daqui por diante se repartirá não a Moisés, a eles. Vai haver uma transferência no mundo espiritual. E lá na frente, cadê esses caras para segurar com Moisés? Nem Moisés entrou na terra prometida, nem eles. Então o tempo preciso de Deus para mim e para você não é uma brincadeira. Por isso que o diabo quer bagunçar nisso. Um outro homem de Deus, o João Batista, que fechou o Velho Testamento. Esse o Senhor Jesus falou entre os homens: não tem quem pagou preço maior, depois de Jesus Cristo, obviamente. Ele falou: João Batista não tem acima dele quem pagou preço para andar com Deus. Porém, foi duramente rejeitado. Não estou dizendo que não teve o seu devido galardão, que foi para o inferno, não é nada disso. João Batista hoje é um dos 24 anciãos que regem, cuidam do céu, todo o céu, toda a administração. Você, quando chegar no céu, você vai lembrar disso. Mas na terra, foi duramente rejeitado. Foi chamado menor do menor crente. Não foi chamado de crente. Não estou dizendo que não foi salvo, mas por Jesus não foi chamado como salvo. Foi chamado assim: João Batista do lado de lá, mas no meu reino é menor e maior que ele. Precisava disso. E por quê? Porque João Batista também se irritou, como Moisés. Só que João Batista se fascinou com o que ele estava vendo à volta dele, e quis ligar o tempo dele aos outros. Ele não quis aceitar que o tempo dele era de guerra e o tempo dos outros de milagres e colheita. E olha, grande foi o estrago. Isso você vai ver em Lucas capítulo 7. Falei para o pastor que vai ler, o Gibeli. Estou falando para vocês hoje, a maior pregação está no que você vai ler na Bíblia. Tem muita coisa hoje para ler aqui. Vê Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse a porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Queridos, o cenário está na entrada de uma cidade pequenina, só que na entrada onde toda a cidade sabe o que acontece ali. E eles têm que sair da cidade para enterrar os mortos fora da cidade. Então o Senhor Jesus escolhe um cenário chave para a cidade inteira, para dizer: quem quer milagre me procure, agora estou disponível. Ele faz diferente de toda a sua trajetória de 3 anos de milagres. Em 3 anos, o enfermo que tivesse e não pedisse não era curado, não tocasse nele não era curado. Ainda você tem um cego clamando que Jesus diz: mas o que você quer?
quero ser curado. Ah, tá, você abre o olho. Mas aqui não, o Senhor Jesus se convidou. Ninguém pediu, Ele se introduziu. Ele teve compaixão, Ele não esperou a pessoa clamar. Então nós vemos que para aquela cidade o tempo de Jesus era de milagres. E um milagre desse você não esconde numa cidade pequena. Essa notícia vaza em menos de meia hora, está na cidade toda. Porque você viu eles glorificando, dizendo: o que é isso aqui? Isso não existe. O cara levantou, está indo de volta para casa. Como que é um negócio desse? E aí, continua lendo, porque alguém do outro lado não entendeu. Versículo 17. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Aonde João Batista estava preso. Continua. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: 2 discípulos de João Batista. Os discípulos de João Batista foram para ele e falaram: João, olha, aquele homem que você lembra que você... Porque a coisa não faz muito tempo atrás. Aqui deveria ter passado 1 ano e pouco. Olha, 1 ano e pouco atrás, você lembra que você batizou aquele homem, que você falou que ele é maior que você, que ele é filho de Deus, que ele tem Espírito Santo que ninguém tem na terra, e que ele que cresce, que você diminui? Olha, não é que é verdade? Olha a loucura que ele fez na porta da cidade. Por quê? Porque era do lado. João não entendeu. Leia. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Olha a loucura da pergunta do homem que mais pagou preço para andar com Deus na terra. O maior homem do Velho Testamento. É o Senhor que é o Salvador, ou a gente tem que esperar um outro aí que não é você não? O que faz um homem deste porte de João, que deu a vida? Ele é familiar de Jesus Cristo, ele é primo. Ele passou a vida inteira dizendo: toda a minha vida se resume à chegada de um homem depois de mim. E quando ele chegar, eu já não sirvo mais. Eu já deveria parar, porque agora é a vez dele. Eu deveria seguir ele, talvez ser um dos discípulos dos 12 dele. João não discerniu isso. Mas João olhou, viu que o clima na cidade é de festa. Olhou para o clima dele de luta, sem dinheiro, mulher querendo separar, filho doente, chefe perturbando o dia inteiro. Então ele falou: alguma coisa está errada. E ele fala: mas eu estou esperando Deus. Errado como é quem diz: se você faz milagre, eu estou aqui na prisão, estou do seu lado, por que você não veio aqui me tirar? Mas você vê que o tempo para João Batista era de guerra. O tempo para a cidade era de festa e aclamações. O tempo na casa da mulher era da maior festa da sua vida, com o filho primogênito de volta em casa, para cuidar dela. O tempo para João era de guerra. Só Deus sabia o que viria a seguir. A colheita para João ainda não era aquela hora. Tudo que Deus prometeu para João, Deus não queria que ele perdesse a cabeça, obviamente que não. Porque João foi enviado para ver Jesus crucificado, ressuscitado, e João ser um dos primeiros a se converter e se tornar aquele poderoso homem de Deus que falou: agora, além de batizar com água, agora eu passei a batizar com o Espírito Santo. Antes batizava com água em nome do Pai, agora batizo em nome de Jesus Cristo. Mas você vê que João caiu na armadilha que muito crente cai. Você olha o irmão do teu lado testemunhando o milagre financeiro, outro testemunhando da coluna que foi curada, como tivemos um caso 2 terças atrás na mãe, que Deus reajustou a coluna, tirou nódulos e reajustou o joelho. Uma coisa impressionante, não é normal. Fez assim, porque a pessoa clamou mesmo. Olha que lindo. Então de repente você olha a outra testemunhando o marido que voltou em casa e se converteu, está uma benção. E de repente você olha na tua vida, parece que é como o contrário, como João. Satanás vai querer que você não discirna o tempo que você está vivendo. João Batista, ele deveria ter olhado e entendido que o chamado dele é muito maior do que aquela cidade inteira. Que ele tinha uma posição em Deus muito maior do que o morto restar num esquife, na tumba. Ele não discerniu isso. Queridos,
Nós passamos, não hoje, mas recentemente, uma aflição infernal, lutando com finanças, com guerra, os demônios querendo tirar as pessoas da igreja a todo custo, para que elas abandonem o projeto do avivamento, da glória que vai chegar. Já pensou se nós fôssemos olhar nas igrejas, qual está cheia, qual está vazia, qual está com dinheiro, qual que não está? Não, isso não se faz assim. Eu tive dias na minha vida, eu não tinha o que comer. Quando recém-casado com tua pastora, tínhamos sim o que comer, mas era só isso. Aluguel, conta de luz, água, telefone, eu não tinha não. Mas eu orava por pessoas mais abastadas que eu. Família milionária com seu familiar com problema sério, eu e tua pastora falando, nós assumimos ele, deixa ele com a gente. Jogando ele na nossa casa. Eu não chegava e dizia, Deus, olha, mas eles estão bem na frente. Eu que, não. Eu sabia que meu momento era aquele. Você não vai cair no erro de João Batista. Na tua vida, no teu tempo com Deus. Às vezes teu próprio irmão que você trouxe para Jesus já prosperou. E você ainda está na pendura, quase perdendo a casa. Isso se chama João Batista. Porque vejam como que o Senhor Jesus respondeu. Ele não falou, coitadinho de João Batista, está tão aflito que não está discernindo. O Senhor Jesus não falou isso. Falou o quê? Vai me publicamente colocar à prova? Publicamente vai pôr em xeque a minha cidadania do céu, a minha identidade de filho de Deus que veio salvar esse povo? Porque a palavra de João Batista era lei em Israel. E ele agora vai me desabilitar, vai me desarmar, porque não está discernindo o tempo dele. Ele não está entendendo que se Deus quisesse, eu agora dou um grito, a prisão se abre e ele vem para cá. Queridos, antes de continuar lendo sobre João Batista, vocês precisam entender uma coisa. Toda a sua vida, todos os seus problemas, suas dificuldades, seu sofrimento, sua dor física, seus anseios, seus medos, suas incertezas, talvez depressão, tudo isso se resume a Deus estralar os dedos, tudo muda. Tudo que você está enfrentando hoje, só Deus levantar a mão ao teu favor. Aleluia. Acabou. Aplaude a Deus por isso. Não misture os tempos de Deus. Continua lendo. Verso 20. Então eles perguntam, é você o Salvador ou deve ter um outro e você deve ser só mais um profeta aí? Leia. Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias. O Senhor Jesus quis dizer, o tempo desta cidade é de curas exorbitantes, é milagres, é êxtase. O tempo agora é de milagre até dizer chega. Mas não para João Batista por enquanto. Continua. E de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu, ide e anunciai a João que o que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mas quanto a João Batista, eu digo, você está reprovado, eu estou te repreendendo duramente. E vocês, discípulos dele, pela primeira vez vou dizer para vocês, agora vocês não ouvem o que ele diz. É o que o Senhor Jesus respondeu. Então a questão de tempo não é um fricote de crente que é bom discernir, ou talvez não. Queridos, está cheio de crente em crise porque não quer discernir o tempo que está com Deus agora. Eu repito minha experiência para você. O tempo para mim era a viagem que não seja ir para o céu. Na terra, a viagem que eu mais quero fazer na minha vida é ir para a minha terra. Isso não é segredo para ninguém. Tua pastora sabe, quando eu quero ir para lá e Deus me permite, eu vou a Jegue. Para Denise, se achar um avião baratíssimo aí que me dão de presente, pode pingar em 15 lugares, não tem problema. Eu chego tonto lá, mas eu chego. Mas também isso não faz diferença quando você discerne o tempo de Deus. Perde o brilho, perde a graça. Ela me viu ontem irritado. Ela falou, você está irritado? Estou. Por quê? Porque não é para ir. Queridos,
Então não é só nas coisas ruins que tem que discernir o tempo de Deus. Porque o melhor de Deus está no tempo para a tua vida. Mas no tempo da colheita, ninguém vai poder impedir a tua prosperidade. Dá glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Dá glória a Deus mesmo. Glória a Deus. O Senhor Jesus diz, aqui nessas bandas, o tempo é de milagres. Nessas bandas ainda de dificuldade, você vai ter que ter paciência e não se escandalizar em mim. Não precisa continuar lendo, porque ele diz, João Batista entre os homens é o que mais pagou preço para andar com Deus. Alguém que comia gafanhoto e mel silvestre para viver em deserto, para não pesar para ninguém, para não pedir R$1 para ninguém para comer. Esse não é um homem de se menosprezar. Vamos para outros casos, um pouco diferentes. Agora falemos de, não profetas, de reis. Falemos de um rei. Vamos ler 1 Reis capítulo 13 de 1 a 9. Você vai encontrar um rei inimigo querendo agradar o profeta. Um rei inimigo. Todo mundo diga inimigo. Inimigo. Mas ele agora quer agradar o profeta. O profeta diz assim: o meu tempo não é de colheita. Você já me ofereceu o prato errado. Prato de lentilha de sedução errado. Porque meu tempo, Deus me falou que é de guerra. Leia. 1 Reis 13, a partir do versículo 1. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão é o rei que Deus levantou. Ele era um Zé Ruela da vida, e o cara se corrompeu, um sem vergonha. Fez 2 demônios que destruíram a nação de Israel. Até 1 Reis 17, 2 Reis 17 acabou com a nação de Israel. Continua. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia. Queridos, o profeta chega para um confronto cruel. O rei levantou esses 2 demônios ali, fez um altar para o povo vir até eles. E então o profeta chega para o rei e olha para o altar. O rei está lá sacrificando para dizer: continuem vindo aqui, tá? Aqui é o lugar da bênção. E ele diz assim: lá na frente Deus vai levantar um Josias, centenas de anos depois se cumpriu literalmente, que veio da tribo de Judá, da descendência de Davi. Então vai se levantar um homem. Todos esses sacerdotes de Satanás que estão em volta desse altar aí, corrompendo a nação, o cara vai pegar eles e vai sacrificar eles nesse altar, para dizer que essa palhaçada acabou aqui. Continua lendo. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O inimigo prendeu. Só Deus sabe o que ele ia fazer com aquele profeta depois. A tortura, as sessões de tortura, para ver se ele nega a fé e vai honrar o altar e mude a profecia que fez. Só Deus sabe o que esse profeta ia enfrentar. Então você não está falando de um amigão, você está falando de um filho do cão que está na sua frente. Isso se chama clima de confronto. E no confronto Deus não sai perdendo. Olhe para quem está à sua volta e diga: se você está vivendo tempo de confronto, se você está vivendo tempo de confronto, Deus não voltará atrás nem 1 metro. Deus não voltará atrás. Deus não perderá na tua vida nenhuma batalha. Deus não perderá na tua vida. Dá glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém e amém. Aí o rei quis partir para o confronto direto, na carne. Já que é na carne, seca-se a mão. A mão secou. Eu não entendo de onde vem tanta humildade repentina, tanta espiritualidade, tanta generosidade, tanto espírito para acolher o profeta. Queridos, através desse trajeto e o próximo trecho que vocês vão ver, vocês vão conhecer a artimanha do inferno, que se vocês estão vivendo em clima de guerra, os demônios vão querer seduzir vocês para vocês pararem
Pare com essa coisa intensa de ficar orando, ficar jejuando, ficar buscando a Deus, ficar se dedicando nas coisas espirituais, ficar indo no culto prestando atenção. Pare com essas coisas, a gente dá o que você quiser. Por isso que eu te falo, Satanás tem pavor que você não descubra o teu verdadeiro tempo com Deus. Porque se você sabe que o tempo que está vivendo hoje é de guerra, é de abstinência, o diabo sabe que você vai descobrir o inferno inteiro. Ele vai querer tirar você desse tempo rapidinho, fazer você se retratar, rapidinho levar você ao quê? Não, sombra, água fresca. Aí, ó, entrou dinheiro, entrou tudo. Vá curtir sua nova fazenda. Vai. Carro novo. Você não vai viajar até o Chile, visitar lá. Não. Poxa, 4.000 quilômetros para você curtir seu veículo novo. Vai. Demônios malditos. Só que eles querem dizer: pare de orar. Pare com essa coisa, ficar pondo. Nós não somos tão ruins assim. Está inventando guerra onde não há. Fica pondo o seu nome naquele relógio ali, dizendo que vai orar, vai jejuar. Continua lendo, porque esse rei agora ficou espiritual. Olha Versículo 5. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então, por que ele não pediu para a bicharada que ele servia? Ele não estava lá do altar, não estavam todos os sacerdotes. Ele não tinha dito para a nação que esses sacerdotes representam o céu, que esse altar, esse bicho louco que ele fez lá, que é o que resolve. Por que ele não se... Você está vendo como é que é o negócio? O papo ficou espiritual. Então saiu de dentro do cara um espírito de zenóia, e entrou nele um espírito de muito bonzinho, muito espiritual. Satanás vê que você está orando pelo teu marido, o cara dá uns sintomas de quem tirou 2 demônios do corpo já. Aí você já afrouxa as rédeas, já quer viajar com ele, curtir a vida, porque agora ele é espiritual. Mas você sabe que tem outro bicho lá, tem um saci, você sente. Está na negociação, você está orando, a negociação começou a se abrir. Na mesa estão falando do teu tema agora. Aí você para de orar e fica se dedicando a projetos, a fazer desenhos e mandar propostas. Não caiu tua ficha que os demônios mudaram de lado? Continua lendo. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Fosse eu mandava ele às favas. Eu mandava ele, eu diria assim: já que você ia me... Você quer saber? Quando me der, tá na cabeça, se é que eu vou ter uma para você, eu volto para te curar. Mas quero um bom tempo aí para a nação ver o que você pode fazer com esse bicho louco que você tem. Bom, não é à toa que Deus não me usa nessas coisas, porque o sangue árabe ia resolver muita coisa de repente. Continua. Versículo 7. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. O clima é de guerra, mas esse bicho louco novo que entrou, agora ele quer negociar. Não, vem. Agora está cheio de amor pelo profeta. Continua lendo, porque o profeta disse: meu tempo não é de colheita. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Por quê? Versículo 9. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Meu tempo com essa cidade não é de colheita, é de guerra. Alguns se admiram quando Deus fala para você: você vai brigar com o próprio irmão, filho da sua mãe. Você se admira, confronta ele. E pior quando Deus te diz que é o filho do cão mesmo, o irmão que a própria mãe tua gerou, tua irmã. E aí você quer um clima de não vamos ter problema em família. Deus diz: repreenda ele antes que eu saque a vida dele e leve ele para a tumba fria, porque estou por um fio. E aí como é que faz? Como é que faz o confronto desse rei? É o próprio pai, a própria mãe que te gerou. E agora?
próprio filho. Queridos, o diabo não quer que a gente descubra essas coisas, porque quando você faz o que Deus te mandou, você forma um bloqueio em toda a ação do inferno contra a tua vida. E lá na frente, quando a colheita vier, Deus vai te lembrar, porque Ele mandou você para o confronto. Amados, tende paz com todos o quanto for possível, porque quanto for possível, porque com alguns não é possível. Deus sabe que por paz não se resolverá a questão. Então tem tempo que é tempo de guerra, e às vezes com o cara que nasceu da sua mãe. E Satanás vai querer mudar de tática. Vamos jantar juntos para ver se se acalmam. Ele joga vocês dois no restaurante mais caro de São Paulo. Ele paga a conta, o infeliz. Não o teu irmão, o diabo. Ele arruma quem pague para vocês dois irem lá, para te tirar do tempo que você está vivendo com Deus. O profeta falou: meu tempo de confronto com essa cidade está me oferecendo colheita, rapaz. Só que lamentavelmente eu não vou continuar lendo do versículo 11 ao 17, e não precisa ler, porque é muito triste. Porque esse profeta falou tudo isso. Apareceu para ele um profeta de Araque, chamado profeta velho. Velho quer dizer cara que perdeu a unção, cara que virou profissional, malandro, que usa a palavra de Deus, porque sabe, tem um jeitinho de profeta. Deu um jeito de levá-lo para dar colheita para ele, quando Deus falou: o tempo é de guerra nessa cidade. Não, vem aqui, na minha casa pode, vem aqui. O cara terminou de comer, desobedeceu a Deus, saiu do clima, saiu do que Deus tinha para ele em um tempo determinado, entrou em outro, porque foi na conversa de profeta, de pastor, de irmãozinho de Araque, que não quer nada com Deus. Que eu te pergunto, se esse profeta que surge no caminho dele é tão homem de Deus, porque Deus não mandou esse profeta já ir lá e fazer o meu trabalho? Eu que tive que vir do outro lado do país. Não caiu tua ficha? Oh, irmão, se acalme com esse negócio. Crentes me diziam: você deve estar em desespero para orar tanto tempo, jejuar. Calma. E eu sabia que estava no atuleiro, meu pé estava dentro de um lago de lodo horrível. Eu sabia que a única coisa que tiraria a minha vida dali era a oração, era jejum, era ser um cara destemido, ousado e determinado. O que aparecia na minha frente, profeta de Araque: oh, vai com calma, nós vamos. Eu estou pensando que ele vai dizer nós vamos, porque eu via grupo de crentes. Estou pensando que ele vai dizer nós vamos no monte orar, nós vamos no cinema, vem com a gente. Não, eu tenho que ir na minha casa. Olha, para a gente ir para o cinema. Não, mas eu estou indo orar, vocês não querem ver junto? Ah, não, também não é assim, calma, hoje é descansar. A gente precisa ficar em comunhão. Eu entendo que é comunhão, mas quando é época de guerra, a comunhão não é dentro do cinema. Dá para dar glória a Deus aqui? Glória a Deus. Então eu sabia o momento que eu estava vivendo. Não era de colheita. Quanto me convidavam para ir na churrascaria? A churrascaria era só para rico na época. O velhinho aqui tem idade nas costas. Eu venho da época que só rico entrava em churrascaria, só os imortais. Quanto me convidavam? Era a hora que eu vou no monte. Maldito Satanás. Profeta velho. Aí quando eu ia orar, às vezes com uma fome lascada, sabendo que eles estavam na churrascaria, eu falava: Deus, o estômago está roncando. Será que isso vai mudar um dia? Deus dizia: vai mudar. Hoje eu não sei como é que está a vida deles. Eu posso ir na churrascaria. Tudo bem que está mais barata hoje, mas eu posso ir. Eu não sei como é que está a vida deles. Eu posso. Dá glória a Deus por isso. Glória a Deus. O tempo que você está vivendo com Deus, Satanás vai querer lançar um vento, uma névoa, farofa no ventilador, pó da terra no vento. Usa o termo que você quiser. Cuidado. E o lamentável nessa história, o profeta novo, em clima de guerra, que Deus falou: teu tempo é de guerra, não é de colheita. Está com fome? Eu sei que você está, porque você tem que atravessar uma cidade inteira e não pode comer. Lógico que você vai estar com fome. Vai passar aí quase 24 horas sem comer até voltar. O profeta velho diz: não precisa tanta fome, vem comer. Tá bom, comeu. Agora você vai ser comido por um leão na porta. Foi comido. O que mais me lamenta, que o Jeroboão, ou o vilão, viveu mais tempo nesta terra do que o profeta de Deus. Você vê que loucura? O vilão viveu mais na terra do que o profeta de Deus.
por uma única razão, porque o profeta era desobediente, não, era leviano, não, era um endemoniado, não, porque ele não discerniu o tempo que era entre ele e Deus agora. Era clima de guerra. Eu te pergunto uma coisa: depois que se cumpriu o que ele profetizou, o que você acha que a nação ia fazer com aquele profeta pequeno? Ia se tornar o mor, ia se tornar o homem que manda. Os presentes iam vir aos seus pés. Viemos pedir a bênção, meu pai. As pessoas que quisessem contato com Deus iam lá ajoelhar para ele pôr a mão na cabeça. Só que para ir para o profeta tinha que levar presente. E se você é rico, você tem que levar presente, não de pobre. Vai ter que ser da altura da vida que você leva. Esse homem ia ficar rico, ia ser abastado, ia ser poderoso, só porque não discerniu o tempo que ele está tendo com Deus. Queridos, se alguém entrou com tristeza hoje, porque está tendo que viver clima de guerra, hoje você sai daqui dando glória a Deus, sabendo que o que está vindo para você é muito grande. É muito grande. Glória a Deus. Aplaude mais, está muito minguado isso aqui. 1 Reis, capítulo 20, versículos 28 e 29. O clima do rei era de guerra. Ele quis entrar em paz, mas que fedélio. Esse rei era meio zenóia mesmo. Leia lá. Versículo 28. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: O rei de Israel, que já era tranqueira. Leia. Assim diz o Senhor: porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Olha, você não é muito lá desse, é muito desprezível mesmo. Mas como eu preciso mostrar para a nação que ainda posso fazer algo, eu vou te dar uma vitória que não é tua mesmo. Eu vou fazer um milagre lá e você vai conseguir a vitória, tá bom? Porque era impossível o rei de Israel ganhar essa. Continua. Versículo 29. 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros. Ao 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Olha agora os alertas. Versículo 31, porque agora os sírios viram-se em aperto. Versículo 31. Então lhe disseram os seus servos: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Reis clementes. Quando você ouve, então eles olham para o rei que perdeu, o rei maligno, o rei que veio dos sírios para destruir Israel. Quando eles viram que estão perdendo a guerra e que acabou, chegaram e falaram assim: os crentes são bobinhos. Leva eles na conversa, cai tudo rapidinho. Você sabia que é o que os demônios acham da gente? Para convencer o crente é a coisa mais fácil do mundo. É só mostrar para ele um sinalzinho de luta, ele já desiste. É só dar para ele uma coisa que ele chama de bençãozinha, ele já para de orar. Olha o que os malditos acham de nós, mas da casa firme não, porque nós estamos perturbando eles há anos. Dá glória a Deus bem forte aqui. Aleluia. Então Deus está te mostrando o que os demônios acham de nós. Por isso que se você ver esse sintoma na tua vida, continue posicionado. Todos dizem amém? Amém. Leia o 32. Então se cingiram com um pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad. Teu servo, olha, espírito de lisonjas, negociata humanismo, teu servo. Esse que vinha destruir ele, matar a família dele, tirar tudo que tem em Israel, violentar as mulheres, destruir o templo, fazer toda a miséria. Olha, teu servo Ben-Hadad. Agora vai vendo a tática dos demônios, continua lendo. Poupa-me a vida, disse Acabe, pois ainda vive, é meu irmão. Olha lá, Acabe já é um lixo mesmo, escória. Você viu o que ele respondeu? Ele respondeu: os demônios têm razão, os crentes devem ter ser mesmo isso que eles estão falando. Ai, meu irmão, um demônio vê que você está aí acirrado pela vitória que Deus vai te dar, ele vai entrar com lisonjas. Coitadinho de você. Ele vai querer te oferecer presentes. Ele vai querer te abrir uma porta fora de hora. Porta.
de emprego, de namoro. Aí aparece o príncipe encantado. Encantado mesmo, tem um bicho nas costas, você não vê. Então você vê o príncipe. Surge alguém no teu cenário. Chega um carro assim fora de hora. O emprego dos sonhos. Ah, pastor, eu não vou aceitar. Você tem que aceitar, porque se você está precisando de emprego, abre-se a porta. Mas quando você está discernindo o tempo de Deus na tua vida, Deus não te deixa se enganar. Aleluia. Mas aqui esse reizinho de Merreca, o que ele falou? É meu irmão. Irmão de demônio, o que é então? Se você é irmão de demônio, o que você é então? Qual é a tua casta? É meu irmão. Como que pode ser teu irmão? O cara que há 7 dias está ameaçando para destruir toda a tua vida. Como pode ser teu irmão? Não tem demônio bonzinho, queridos. Se é clima de guerra, rei de Israel, vá até o fim. Continue entrando nessa tenda para orar, continue jejuando, se posicionando, fugindo do pecado, assumindo tua identidade de servo de Deus. Continue, porque o clima é este agora. Aleluia. Nós estamos posicionados, estamos focados. Gostar de coisas boas não desnaturaliza a gente. Ser guerreiro não significa feder o dia inteiro e não tomar banho. Eu falei 2 quintas aqui atrás. Eu vi o céu durante 2 anos, esporadicamente fui ver. Eu já vi o meu rei Jesus muitas vezes. Eu saí da presença dele, falando mais uma vez, falei com o meu rei. Mas eu, ao sair da porta do quarto para fora, eu ainda estou preocupado se o pelo está saindo do nariz para fora. Eu tenho vergonha. Tenho vergonha de ter uma sobrancelha que tem que abrir um pouco para enxergar aí, para saber ler. Sair da orelha o pelo aí, eu tenho vergonha. Elogiar minhas filhas, são espirituais, são lindas, são charmosas, eu chamo elas de modelo. Eu faço as edições delas. A vez agora é da pastora Márcia e do marido que chamaram ele de motorista dela. Falaram, é muito feio. Ela é modelo, mas ele está ruim, está difícil. Aí eu falei que na outra encarnação ele foi modelo, mas não consegui convencer não. Foi muito difícil. Mas isso não significa que não estamos acirrados na guerra até o fim. Nós vamos até o fim. Quantos dizem amém a isso? Amém. O que vai vir aqui é o que Deus está nos dando. Eu não quero entulho de demônios em prato de prata. Eu quero o que Deus está dando aqui. Glória a Deus. Olha o que eles fazem. Estou terminando, estou vendo o horário. Eu tenho que parar, eu sei. 10:10, meu Deus do céu, tinha mais coisa aqui. Eu vou te falar, não vou mais ler. Mas continuando, porque você pode ler na tua casa. O cara diz assim para ele: olha, entra na minha terra da Síria, construa ruas para você, pega o que você achar melhor. Olha as lisonjas. E o rei diz, então eu faço uma aliança com você. Sabe o que o profeta diz? Me mata agora, me mata, porque eu não quero viver para ver o que está acontecendo aqui. Imagina o anjo. O profeta está representando o anjo não vai dizer me mata, mas o anjo está numa guerra acirrada pela tua vitória. O demônio vai lá, te oferece uma meia boca, você já para de orar, já para de jejuar, já ficou normal. O que você acha que você fez com os anjos, meu Deus do céu? Está vendo? Porque o diabo não quer que você discirna teu tempo com Deus. Terminando, essa eu tenho que ler, senão não durmo hoje à noite. Deus levantou Davi. Deus falou, Davi, eu te dei um nome que é dos grandes da terra. Davi, ele dele fala isso. Ele fala, o Senhor me levantou. Como é que Deus deu o grande nome para Davi? Como? O Senhor, ele diz, o Senhor é meu escudo. Para quem gosta de averiguar e ler em casa, Salmo 18, 35 a 48, leia na tua casa. Ele diz, o Senhor é meu escudo, é minha força. Persegui o inimigo e não parei enquanto eu não o destruí até o fim. Sabe o que o salmista diz? Há coisas que eu digo para você, às vezes não leio, mas elas estão na Bíblia. O salmista diz assim, chegou uma hora que nas nações, só de ouvir falar de mim, isso no versículo 44, bastou-lhe o inimigo ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Davi diz, o poder que Deus me deu é tanto, eu saí de trás de um deserto terrível, perseguido, agora me tornei um homem tão poderoso. Mas como isso? Porque Deus me ensinou a orar, a jejuar, a ir até o fim. Agora eu sou um cara temido.
Eu estou te falando que no Oriente Médio, nós os árabes buscavam oportunidade para dar presente para Davi, para dar cobertura, para dizer para o rei da Babilônia: nós temos a cobertura de Davi, nós damos presentes todo ano para ele, viu? Começando pelo rei de Tiro, que era o tio da minha cunhada. Todo ano mandava para dar um mimo, era muito grande. Agora, Davi não conquistou isso com alguém profetizando coisas boas para ele. Conquistou porque ele diz: eu persegui o inimigo até por ele no devido inferno, que é o seu lugar. Então eu termino lendo em 2 Samuel 7, 9 e 10, terminamos aqui. Deus diz assim: eu fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome. Deus está construindo o teu, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para a casa firme. E o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja movido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam. Quantos creem na glória de Deus aqui? Levante a mão. Quantos querem assumir a sua posição em Deus, de crer em Deus mesmo, perseverar? Levante a tua mão. Põe a mão no teu coração e diga comigo: Senhor Jesus, eu tomei a minha decisão de seguir o Senhor até o fim. Eu peço perdão se de alguma forma tentei trocar os tempos, tentei colher antes, tentei encurralar o Senhor. Hoje eu volto na minha posição de ungido do Senhor. Assumo novamente a minha capa de ungido. Preste atenção nessas palavras e diga: Espírito Santo, por favor, não me deixe ser enganado, não me deixe esfriar, mas unge-me, ensina-me, levanta-me, usa-me para a tua glória. Em nome de Jesus, eu e a minha casa tomamos posse da vitória. Não terminaremos na miséria. Nosso fim não será como o mundo anda dizendo, mas será glorioso em Deus, de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Olhe para as tuas mãos. Isso não é pensamento positivo, não. Isso é fé. Olhe e imagine nas tuas mãos o Senhor Jesus pondo a mão dele na tua agora. Imagina uma mão de cada mão tua, uma mão do Senhor em cima de cada mão tua. Esse é quem você é. É isso que está guiando a tua vida. É isso que está te levantando como homem e mulher temidos no inferno. É isso que vai dar para vocês.